Olá, sejam todos bem-vindos a esse curso de cálculo diferencial vetorial. Nessa primeira aula, a gente vai só fazer uma revisão de alguns tópicos de cálculo 1 e cálculo 2 que a gente vai usar. Para começar, vamos dar uma revisada rápida na teoria de extremos locais de uma função f de x, de uma variável. A gente não vai estar interessado no caso geral, então, para facilitar, eu vou assumir que a derivada primeira e a derivada segunda da função existam em todos os pontos. Okay? Isso aí vai servir basicamente para eliminar certas possibilidades, tipo o extremo está num bico, ou então numa descontinuidade, que exigem uma análise um pouco mais trabalhosa e que para a gente, nesse curso, a gente não vai estar interessado. Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma função bem suave, bem comportada. E só para lembrar, quando a gente fala de extremos, a gente está querendo procurar os máximos e mínimos da função, ou seja, os pontos onde a função tem o seu maior ou menor valor. Mas a gente vai estar interessado especificamente em extremos locais. Quer dizer que não precisa ser o maior valor ou o menor valor de toda a função, mas pelo menos numa certa regiãozinha ali em torno do ponto. Então, por exemplo, nessa função a gente tem esse ponto aqui, que seria na verdade um extremo absoluto, que é o ponto mais alto da função toda. Mas a gente também tem esse ponto aqui que é um extremo local, ok? Não é o maior valor da função, porque aquele outro lá é maior, mas numa regiãozinha aqui, em torno daquele ponto, ele é o mais alto de todos. E a gente tem também esse mínimo local aqui, que não é um mínimo absoluto, porque tem outros pontos para cá e para cá, onde a função fica mais baixa ainda, mas nessa regiãozinha aqui, ele é o mais baixo de todos, então é o mínimo local. Então, essa função aqui tem um mínimo local e dois máximos locais, sendo que um é absoluto. Okay? E qual que é a ideia para localizar esses pontos? Okay? Aqui eu tenho um gráfico, dá para ver visualmente, mas se eu tiver só a fórmula da função, como que eu faço para localizar esses pontos de máximo e mínimo local? Bom, uma maneira é pensar na derivada, ok? Porque vocês sabem que a derivada mede a taxa de variação da função, que é simplesmente uma maneira chique de falar que mede a velocidade com que a função cresce ou, se for negativa, com que ela decresce. Então, nessa figura aqui, por exemplo, essas regiões que estão em azul são regiões onde a função está crescendo, né? Ela está subindo, e nesses pontos aí, nessas regiões, a derivada vai ser positiva. Okay? Nas regiões em rosa, onde a função está descendo, se você calcular a derivada, vai dar sempre negativa. Okay? Então, derivada primeira positiva quer dizer que a função está aumentando, derivada primeira negativa, como vocês sabem, significa que ela está diminuindo. Aí, como eu assumi que a derivada segunda também existe, isso significa que a derivada primeira é contínua. Se ela é contínua, a única maneira dela passar de um valor positivo para um negativo ou de um negativo para um positivo é se no meio do caminho ela tiver um valor zero. Okay? Então, em cada uma dessas passagens aqui, a derivada primeira deve assumir o valor zero. Okay? Que, como vocês podem ver, coincide justamente nos extremos, né? Extremos locais. Okay? Porque justamente o máximo local é um ponto onde a função estava subindo e depois começou a descer. Ou seja, a derivada estava positiva, depois ficou negativa e na passagem ela tem que ser zero. Um mínimo local é um ponto onde a função estava descendo, depois começou a subir, ou seja, a derivada era negativa, depois ficou positiva e no ponto de mudança ela teve que ser zero. Ok? Então, esse é um primeiro passo para achar extremos locais, achar os pontos onde a derivada é zero. Porque a gente sabe que nesse tipo de situação em que as derivadas existem, os extremos locais vão acontecer em pontos onde a derivada é zero. Okay? Um cuidado que a gente precisa ter é que nem todo ponto onde a derivada é zero significa que é um extremo. Okay? Nessa outra função aqui, a gente tem um ponto aqui onde a derivada é zero, certo? A reta tangente aqui é horizontal, derivada da inclinação da reta tangente, então ela é zero. Só que não é máximo nem mínimo local, né? Não é máximo local porque ali perto tem pontos mais altos. Não é mínimo local porque ali perto tem pontos mais baixos. Ok? Então isso aqui é um ponto onde a derivada é zero,
mas não é extremo, ok? Então, ser extremo garante que a derivada vai ser zero, mas nem todo ponto onde a derivada é zero vai ser extremo, ou seja, a volta não vale. Tá, mas de qualquer forma, o primeiro passo vai ser isso: calcular a derivada, igualar ela a zero, resolver para achar todos os possíveis candidatos a extremos, ok? Mas nem todos necessariamente vão ser extremos. Então, o passo seguinte é, dos pontos que você localizou, que são candidatos a extremos, quais realmente são extremos, quais são máximos, quais são mínimos. Aí a ideia é apelar agora para a segunda derivada, ok? Porque a segunda derivada, vocês sabem que ela mede concavidade. Então, por exemplo, em pontos onde a concavidade da função está para baixo, ou seja, a boca do gráfico está para baixo, a derivada segunda é negativa. Onde a concavidade está para cima, a derivada segunda é positiva, ok? E isso, obviamente, tem a ver com máximos e mínimos, né? Afinal, pontos de máximo são pontos onde a concavidade vai estar para baixo. E pontos de mínimo, a concavidade vai estar para cima, ok? Então, um ponto vai ser um ponto de máximo local se for um ponto onde a derivada primeira é zero e a derivada segunda é negativa. E eu vou ter um mínimo local se a derivada primeira for zero e a derivada segunda for positiva, ok? Uma situação mais chata de trabalhar é quando as duas derivadas são zero, ok? Porque aí pode dar qualquer coisa. Se vocês pegarem, por exemplo, essas funções aqui como exemplo, tá? Calcula a primeira derivada, a segunda derivada, etc. Vocês vão ver que a primeira derivada vai se anular sempre no zero, no ponto zero, na origem, ok? Só que nesse ponto, quando você calcular a segunda derivada dessas funções, vocês também vão ver que dá zero, ok? E traçando o gráfico da função x à quarta, você sabe que o gráfico fica para cima, então vai ser o mínimo. No menos x à quarta, já é um ponto de máximo. No x ao cubo, você sabe que o gráfico faz uma coisa assim, e esse ponto aqui não é nem máximo nem mínimo. Então, quando você tem essa situação aqui, a derivada segunda também ser zero, aí esse teste aí de olhar a derivada segunda não te diz nada. O ponto pode ser qualquer coisa, aí precisa fazer testes mais sofisticados, testes da derivada primeira, etc. Mas para a gente aqui não vai interessar isso. Vamos pegar, por exemplo, essa função aqui. O primeiro passo para achar os extremos dela, como eu falei, é calcular a derivada. Então, deriva essa função, vai dar 4x ao cubo menos 4x, pega isso aí igual a zero, virou uma equação, você resolve ela, no caso aí, dá esses três resultados aí. Então, esses são meus três pontos, que são meus possíveis candidatos a extremos locais dessa função. O passo seguinte é derivar mais uma vez para achar a derivada segunda. A derivada segunda vai dar isso aqui. Você pega cada um daqueles pontos, joga ali para achar o valor da derivada segunda. No x igual a zero, ela deu negativa. No x igual a 1 e no menos 1, quando você jogar ali, vocês vão ver que vai dar positivo. Ok? O que isso aí está me dizendo? Bom, isso aí está me dizendo, basicamente, que o primeiro ponto é o máximo, ok? Porque onde a derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo, quer dizer que o ponto lá vai ser o máximo. Os outros pontos onde a derivada segunda é positiva vão ser pontos de mínimo, porque a concavidade está para cima, então o vértice lá vai ser um ponto de mínimo. Ok? Com essas informações, dá até para adivinhar meio que a cara dessa função. Ok? Então, um passo seguinte que se pode fazer nesse tipo de problema é olhar, por exemplo, de volta para a função e calcular o valor dela nesses pontos. Ok? Então, no x igual a zero, você jogar lá na função original, sem derivada, nessa função aqui, você vai ver que vai dar 1. Nesses outros dois pontos, quando você jogar ali, você vai ver que vai dar 0. Isso aí já te permite ter uma ideia do gráfico da função. A gente pode começar o esboço marcando lá no plano XY os pontos que a gente achou, o 0, 1 e menos 1, estão ali. Depois a gente marca os valores dos que a gente calculou para a função, tá? Então no menos 1 e no 1 a função vale 0, então o ponto está em cima do eixo x, no 0 vale 1. Só olhando para esses pontos a gente poderia ter a impressão de que o gráfico da função vai ser tipo uma parábola aqui para baixo, né? Mas a gente já sabe mais do que isso.
Como a gente já viu que esses dois pontos aqui são mínimos locais, o gráfico passando por ali vai ter que estar virado para cima. Esse ponto era um máximo local, então o gráfico vai estar virado para baixo. E como a gente já sabe que esses são todos os extremos da função, então ela não vai virar de novo para baixo em nada, então já dá para saber que o gráfico vai ter uma cara mais ou menos assim. Bom, ao invés de extremos locais, vamos falar agora um pouquinho de extremos absolutos. Ou seja, eu quero encontrar o menor e o maior de todos os possíveis valores que uma certa função pode assumir. Okay? Isso, em geral, a gente vai falar sempre num certo intervalo. Tá? Qual a razão disso? A razão é que se eu pegar, por exemplo, uma função na reta toda, por exemplo, função x², o gráfico é essa parábola, vai ter o mínimo absoluto, que é aqui o zero, né? Tá? Nenhum ponto da função ela vai ter valor menor do que esse zero, mas não tem máximo absoluto, porque se eu for seguindo pela reta toda, ele vai subir sem parar, então nunca vai atingir um valor que é o maior de todos. Okay? Então, funções definidas na reta toda podem não ter extremos absolutos. Pode até acontecer de ter, mas não é garantido. Okay? Mas tem um teorema que diz que se eu tiver uma função contínua no intervalo fechado AB, sempre vai ter um máximo e um mínimo absolutos. Okay? Essas condições aí de ser contínua e o intervalo ser fechados são necessárias, porque se a função for descontínua, eu posso ter, por exemplo, um ponto aqui onde ela vai para infinito ou menos infinito. E o intervalo tem que ser fechado, porque, por exemplo, se eu tiver aqui esse intervalo aberto AB, ou seja, eu não estou considerando as extremidades do intervalo, pode ser que numa extremidade aqui a função vá para infinito ou para menos infinito. Okay? Isso aqui não seria considerado uma descontinuidade, porque esse ponto B aqui, que seria o de descontinuidade, está fora do meu intervalo. Okay? Então, dentro do intervalo aberto, não tem, tirando essa aqui, né? Digamos que eu não tivesse isso aqui não seria uma descontinuidade. Ok? Então, o intervalo tem que ser fechado para eu considerar realmente isso aqui como uma descontinuidade. Então, essas duas condições são necessárias. A função tem que ser contínua para evitar isso, e o intervalo tem que ser fechado para evitar isso aqui. E aí, para achar os extremos absolutos, a gente precisa saber que eles podem ocorrer ou nos extremos locais, e esses a gente já viu como localizar, ou então nas extremidades do intervalo, ou seja, eles podem acontecer também ou no ponto A ou no ponto B, além dos extremos locais. Então, por exemplo, se eu pegar aquela função que a gente tinha visto antes, só que agora eu quero considerar ela só nesse intervalo AB aqui que eu coloquei em azul, então o que vai acontecer? Eu teria que primeiro procurar os extremos locais, a gente já tinha visto como fazer, seriam esses três. Só que como esse aqui está fora do intervalo, então eu desconsideraria ele. Okay? Então eu teria que considerar só esse extremo local e esse aqui. E além disso eu teria que olhar também nas extremidades do intervalo. Na extremidade A ela tem esse valor aqui, na extremidade B tem esse valor aqui. Então vocês podem ver que só nesse trecho aqui, que está dentro do intervalo, a função tem agora esse máximo absoluto. Antigamente o máximo absoluto era aquele, só que ele ficou de fora, então esse aqui que era só local passou a ser absoluto. E o mínimo absoluto não é aquele ponto ali, que era o mínimo local. Ele aconteceu agora na extremidade do intervalo. Okay? Que antes não era nem extremo local, né? Porque se eu continuasse para fora do intervalo, continuaria descendo, então não é extremo local. Mas como eu parei meu intervalo aqui, então ele pode se tornar um mínimo absoluto. Okay? Então lembrem que pode sempre acontecer isso. Pode acontecer ou nos extremos locais, que estejam dentro do intervalo, ou nas extremidades do intervalo. Então tem que sempre olhar todos esses pontos. Vamos pegar, por exemplo, aquela mesma função de antes, ok? Só que agora eu estou interessado em achar os extremos absolutos dela, ou seja, o menor e o maior valores que ela podem assumir nesse intervalo específico aqui, 0, 2. Essa aqui é uma função contínua, isso aqui é um intervalo fechado, então posso ter certeza que vai ter um mínimo absoluto e um máximo absoluto. E meu problema é encontrar esses pontos. Bom, o primeiro passo é como a gente fez antes, achar os extremos locais. Okay? Então, pega a função, deriva, iguala a zero, resolve e acha todos os pontos que a gente já tinha achado antes. Okay? A diferença agora é que, como esse ponto aqui, menos 1, ficou fora do intervalo, eu desconsidero ele. Okay? Eu não vou estar interessado nele.
Então, me sobrou só esses dois extremos locais dentro daquele intervalo. Antes, o passo seguinte seria calcular a derivada segunda para ver a concavidade, classificar os extremos, se é máximo local, mínimo local, etc. Nesse tipo de problema, a gente não precisa fazer mais isso, porque eu não estou interessado em classificar todos os extremos locais. Então, aqui só quero achar o menor e o maior valor da função no intervalo todo. Bom, para fazer isso, basta eu pegar de novo a função e calcular naqueles pontos, como eu tinha feito antes. Eu vou calcular no 0, ela tem o valor 1, no 1 ela deu o valor 0, quando você jogar ali. Esse ponto aqui não vou precisar calcular. Só que agora também tem uma novidade que eu tenho que olhar também nas extremidades do intervalo. O 0 coincidiu de já ser um daqueles pontos, então eu já calculei. Mas o 2 eu ainda preciso calcular. Então jogo 2 ali, faz a conta e você vai ver que dá 9. Ok? Então, o que isso me diz? Isso me diz que esse aqui é o mínimo absoluto e o 9 é o máximo absoluto. Ou seja, nesse intervalo ali, o menor valor da função vai ser 0 e o maior vai ser 9. Ok? Se você olhar o gráfico daquela função, que a gente já tinha feito, só que agora eu vou olhar só no intervalo de 0 a 2, então aquele resto da função que estava para cá, vou desconsiderar. Você pode ver que realmente no 0, antes ela tinha um valor 1, ok? Só que agora ele foi esse valor que era o máximo local foi superado pelo valor lá no 2, que chega a ser 9. E aquele mínimo local que tinha no 1 passou a ser mínimo absoluto. Okay? Então, realmente, dentro desse intervalo aqui, menor valor da função é nesse ponto, que é 0, e o maior é aquele ali, naquela outra extremidade, que é o 9. Ok? Então, é isso. Nossa revisãozinha de extremos para por aqui.